AVC. 20 anos com você. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aí, programa Pão da Vida. Sou o pastor Adilson Malaquias e todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma mensagem de Deus para você. Temos as nossas reprises, que são as quintas-feiras, às 14 horas e os sábados, às 18h30. Então, não perca. Eu tenho certeza que Deus ele tem edificado a sua vida, Deus ele tem transformado, porque a palavra de Deus ela é fantástica, ela sempre transforma as nossas vidas. E agora nós estamos também ao redor da cidade de Petrópolis, nós estamos aí em Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Teresópolis, Miguel Pereira, e tem mais uma cidade, Miguel Pereira, vou lembrar, depois eu falo com você. Mas nós estamos aí ao redor da cidade de Petrópolis. E você, que tem nos assistido, você também pode enviar para nós uma mensagem. Nós temos aí um WhatsApp, se você quer um pedido de oração, envia para nós. E nós, no final, sempre no final desse tempo que nós estamos tendo aqui com Deus, nós sempre estamos aí orando pela sua vida, orando por você. E eu tenho certeza que Jesus tem feito milagres. E hoje não vai ser diferente com a sua vida. E eu não sei como você entende as oportunidades, mas eu sempre aprendi que oportunidade é algo que você tem que segurar, como os antigos falam, de unhas e dentes. Você não pode deixar passar as oportunidades. Então, eu quero meditar, quero fazer uma reflexão sobre as oportunidades que muitas vezes vêm em nossas vidas. Quantas vezes nós deparamos com momentos preciosos e grandes oportunidades. Algumas nós deixamos passar. E alguns falam que a oportunidade que passa é que ela não volta mais. Voltará outra, talvez diferente, num outro tempo, mas aquela passou. E se você não agarrou, já era. Mas entenda, toda oportunidade, ela tem um preço. Toda oportunidade tem um preço. E nós precisamos pensar sobre o preço das oportunidades. E como nós podemos calcular esse preço? Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Interessante. Jesus aqui fala que tudo na nossa vida tem um preço. Então as oportunidades também têm um preço. E por que eu quero trazer essa reflexão nesse dia? Porque eu quero utilizar a história de um casal. Um casal que eu acredito que seria a referência para nós hoje. Um casal que seria referência para todas as famílias da Terra. E o nome dele é Adão e Eva. Esse casal, eles foram criados para ser um referencial. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Interessante que Deus, ele cria Adão e Eva como algo que era para ele muito bom. Porque quando você pega todo o contexto, você vai ver que Deus ele faz toda a criação e fala que foi bom. Mas quando cria o homem, ele fala foi muito bom. E Deus ele criou Adão e Eva como referencial, como aquele que
seria uma pessoa que seria referencial para todas as famílias, para todas as pessoas. E pega aquele casal e agora coloca num local de excelência, numa propriedade de excelência, numa casa de excelência, num lugar que ele ali poderia desfrutar de tudo. Porém, não era dele. Nós sabemos que tudo ali era do Senhor, mas ele poderia desfrutar. Imagina você, né? Você ter essa oportunidade de morar no lugar onde que você tem ali piscina, você tem carro, você tem uma casa de excelência, você tem a melhor comida, você vai ter as melhores roupas, você vai desfrutar do bom e do melhor. Foi o que Deus fez com Adão, né, e com a Eva. Ele colocou eles ali no jardim, num local de excelência. Ali não tinha dor, ali não tinha tristeza, ali não tinha angústia, ali não tinha desespero. Ali eles podiam, né, ter esse contato com Deus, eles podiam realmente desfrutar do melhor dessa terra. E por algum motivo, né, a Bíblia não explica muito bem, mas eles foram induzidos, porque eles viram uma oportunidade. Alguém chega para eles e assopra no ouvido deles uma oportunidade. Interessante que quando nós pegamos todo o contexto da Bíblia, você vai ver que não era algo assim impossível, algo, né, que poderia dizer assim, poxa, mas isso é uma proposta louca. Não. Olha o que, né, a serpente oferece para eles. A serpente oferece para eles, né, não ser um Deus. É isso que ela ofereceu para eles. Mas ser igual a Deus. Sim, ser igual a Deus. E quantas vezes eu e você não recebemos propostas desse tipo? Ou até mesmo vem nos nossos pensamentos e propostas tipo assim, ser como alguém, ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. Quantas vezes nós ouvimos propostas assim? Porém, nós precisamos entender, né, que toda proposta existe um preço. E nós precisamos avaliar, calcular se nós estamos dispostos a pagar esse preço. Porque algumas vezes são preços muito altos. Quantas pessoas que eu conheço que trabalham para adquirir bens e se esquece da família. Esquece daquilo que é primordial. E aí quando chega às vezes numa idade mais avançada, quer a atenção da família e não consegue ter, porque não foi construído isso ao longo da vida. É um preço. É um preço do conforto, o preço da segurança, o preço de adquirir bens. Tudo tem um preço. Mas nós precisamos entender, né, que para nós adquirirmos algo, para nós conquistarmos algo, nós precisamos entender que isso tem que ser algo de uma forma que não venha quebrar princípios éticos, princípios sociais e principalmente espirituais. Porque quando nós alcançamos ou quando nós desfrutamos de algo de uma forma incorreta, aquilo vai trazer um preço negativo. Aquilo vai trazer, muitas vezes, ônus e não bônus. Mas muitas vezes nós não pensamos dessa forma. Nós queremos agarrar a oportunidade. Opa, é uma oportunidade muito boa. Existe, né, uma frase que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos ficar atentos às oportunidades. Nós precisamos, né, ficarmos, como um amigo meu falava, a unção do suricato. O suricato é um animal, né, que ele fica sempre atento, né, quando o restante, né, dos animais, eles estão ali, né, talvez comendo, e um deles fica sempre atento, olhando para um lado, para o outro, né, para que se de em algum momento vem um animal tentando criar risco para eles, ele avisa e todos saem correndo. Então nós precisamos ter essa unção, nós precisamos estar atentos todo o tempo para as oportunidades e para os preços das oportunidades.
Queridos, nós precisamos sim agarrar as oportunidades. Precisamos sim não deixar elas escaparem, mas precisamos calcular o preço. Mas interessante que Adão e Eva, eles talvez não pensaram, não refletiram, e simplesmente eles viram aquilo como ganho. Porque geralmente é o que nós pensamos. Ah, não, oportunidade é ganho, oportunidade é lucro. Ah, não, isso aqui vai me fazer ficar famoso. Ah, não, isso aqui vai me dar uma nova oportunidade. Não é assim que nós pensamos? Nós não pensamos que aquilo pode nos destruir, aquela oportunidade pode nos desviar de um propósito que Deus tem maior para a sua vida. A gente só pensa só naquele momento, nós somos assim, temos essa tendência. Só pensar no momento que é uma grande oportunidade. E olha só o que diz aqui em Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só. Olha o que a serpente oferece. Né? Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Não sei, talvez no coração de Adão falou assim, poxa, é uma oportunidade para eu ajudar a Deus, né, para trabalhar lado a lado com Deus. Eu não sei o que passou no coração de Adão, mas ele viu uma oportunidade, Eva viu uma oportunidade e agarrou aquela oportunidade. Só que aquela oportunidade fez com que eles quebrassem um princípio, o princípio da obediência. Queridos, como é difícil obedecer, né? Como é difícil. Como é difícil nós entendermos que a sugestão, a orientação que muitas vezes nós recebemos não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Mas nós lutamos todo o tempo, né? Nós brigamos todo o tempo, muitas vezes conosco mesmo, para nós não obedecermos, para nós simplesmente abrirmos mão, né, daquela orientação, daquela sugestão. E nós vemos que foi sugerido aqui para Adão e Eva que eles quebrassem um princípio, que eles desobedecessem. A proposta não era impossível, como eu falei. E a serpente, né, ela oferece algo que é bom, e geralmente é isso que acontece na nossa vida. Sempre virá propostas que são muito boas. E o inimigo da nossa alma, ele é aquele que não dorme. Por ele ser espírito, ele está todo o tempo nos observando e ele sabe o que nós desejamos, o que nós queremos. E ele não vai te dar algo que você não quer. Ele não vai te oferecer algo para te afastar dele ou para você, que medo, vou sair correndo. Não, pelo contrário. Ele sempre trabalha com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta, com aquilo que te atrai. Então, queridos, cuidado com essas oportunidades. Faça uma reflexão. Peça a orientação de Deus. E como nós somos brasileiros, e como um bom brasileiro, nós sempre queremos levar vantagem. Não é assim? Sempre queremos levar vantagem. Não importa como, não importa se, algumas vezes até mesmo se alguém vai se ofender, se machucar, se ferir, se entristecer, mas é uma oportunidade, eu não posso deixar passar. Geralmente nós pensamos dessa forma, mas esquecemos do preço dessa oportunidade. Interessante que Deus sempre fala conosco, e eu tenho certeza que Deus tem falado com você também. Por isso que nós precisamos estar sempre com os nossos ouvidos espirituais atentos à voz de Deus. E quantas vezes Deus falou comigo através de uma criança, Deus falou comigo através de um louvor, Deus falou comigo através de uma mensagem, de uma palavra, muitas vezes até de uma pessoa que não era cristã como eu. Mas Deus usou aquela pessoa para trazer uma resposta, talvez naquele momento de incertezas. Então fique atento à voz de Deus, fique atento àquilo que Deus tem falado com você. Queridos, quantas vezes Deus, Ele me dá uma direção diferente daquela que eu me programei. E aí nós precisamos estar atentos. É Deus que está falando comigo?
Então eu quero que você nesse momento faça essa reflexão das propostas que têm vindo para você, as oportunidades que têm surgido na sua vida, algumas oportunidades que têm te tirado da presença de Deus, oportunidades que têm te afastado da presença de Deus. Será que Deus gostaria de te ver bem longe dele? Eu acredito que não. Mas talvez você fale para mim, pastor, mas é uma oportunidade, sim. Eu sempre falo, né? Eu conto uma história. Eu não entendo, né? Eu como pai, né? Eu vou falar assim para o meu filho, filho, eu te amo. Você é especial para mim. Só que eu vou te dar tudo aquilo que você quer, mas eu vou te enviar lá para o outro lado do mundo. Só que lá você vai ter de tudo. Você vai ter carro, você vai ter bens materiais, você vai ter alimentação, você vai ter todos os seus sonhos realizados. Mas eu nunca mais vou te ver. Nunca mais eu vou falar contigo. Queridos, eu como pai nunca faria isso com meu filho. Por mais que eu amo, por mais que eu quero bem a ele, nunca vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero o meu filho perto de mim. E se eu como pai tenho esse sentimento, imagina Deus. Deus também tem esse sentimento. Então Deus nunca vai trazer para você uma proposta para fazer você ficar longe dele. Longe da sua casa, longe da igreja, longe do relacionamento com os irmãos, longe do relacionamento familiar. Então entenda, nem tudo que reluz é ouro. Deus já tinha dado a orientação. Deus já tinha falado. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus já tinha avisado. Deus já tinha falado. E muitas vezes é o que acontece conosco também. Nós recebemos orientação do nosso pai, da nossa mãe, recebemos orientação dos professores e tantas pessoas que passam na nossa vida que nos amam e nos querem bem. E nós recebemos essas orientações, mas simplesmente nós não ouvimos. Algumas vezes nós temos a atitude de Caim. Deus falou com Caim, Caim, se você fizer o que é certo, Caim, eu vou também se agradar de você. Mas Caim decidiu fazer o que era mal, o que era errado. Ele decidiu contrariar Deus. E muitas vezes nós também nos pegamos assim. Nós não somos submissos à nossa família, aos nossos pais. E por isso que muitas pessoas perdem a vida cedo. Porque o princípio da longevidade não é somente você fazer uma academia, ter uma boa alimentação, mas o princípio da longevidade é honrar pai e mãe. E nós aprendemos isso dentro de casa. E quando nós aprendemos a honrar o pai e a mãe, nós vamos aprender a honrar os nossos professores. Nós vamos aprender a honrar aqueles que são superiores a nós. Nós vamos aprender a honrar. Mas quando nós não aprendemos esses princípios, nós temos uma vida de desonra. E muitas vezes perdemos a nossa vida por nós não compreendermos esses princípios de Deus, que são princípios imutáveis. Então entenda isso. E aí o que aconteceu? Eles deixaram a oportunidade, né? Vencer tudo aquilo que talvez eles já tinham aprendido, né? Os princípios, mas eles deixaram com que aquela oportunidade fosse maior do que a obediência. E aí eles abraçaram a oportunidade. Eles não pensaram no preço que eles teriam que pagar. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, após tomarem essa decisão, a história diz que os olhos deles se abriram. E me lembra até aquela passagem do filho pródigo, né? Caindo em si. Ou
fiz uma besteira. E agora? Só que não teve como retornar. Eles não tiveram como retornar a atitude que eles tiveram naquele momento. Houve consequências, houve um preço, e um preço muito alto. E o que eu aprendo dessa história? Primeiro, as oportunidades batem em nossas portas todos os dias, porém precisamos calcular o preço. Então, não se precipite nas suas decisões. Eu sou uma pessoa que, geralmente, todas as vezes que aparece uma oportunidade, eu espero mais um pouquinho, eu não dou uma resposta rápida. Ah, mas você vai perder a oportunidade, então eu vou perder. Mas antes eu vou orar, vou perguntar a Deus. Porque, queridos, todas as oportunidades precisam trazer paz no meu coração. E aí sim, eu vou agarrar essa oportunidade. Mas se não trouxer paz, se tiver algo duvidoso, eu me afasto dela. Então, não seja precipitado nas suas decisões. Espera, ora, peça conselhos, converse com pessoas que podem te orientar, mas não tome decisões precipitadas. Segundo, as escolhas sempre serão nossas. Os resultados também. Interessante que, independente da consequência, porque nós somos, geralmente, pessoas que estamos sempre colocando as nossas responsabilidades em alguém. Mas a responsabilidade é minha, é sua, de você ter que responder por aquela atitude que você teve. Então entenda isso. A responsabilidade é sua. Se deu certo, legal, vamos bater palma. Mas se deu errado, a responsabilidade é sua. Entenda isso. Então, ouça, pense, reflita sobre as oportunidades. Porque o que acontece? Quando a gente pega o contexto bíblico, você vai ver que a serpente saiu de cena. Ela veio oferecer a oportunidade, mas ela saiu de cena. E depois Adão e Eva tiveram que enfrentar Deus sozinhos, só os dois, porque a serpente já não estava mais ali. Então, cuidado com as oportunidades. E a desobediência, ela traz consequências. Eu sempre ensino, que obedecer não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Porque o que você quer, naturalmente você faz. Naturalmente, é algo natural. Mas obedecer, querido, ele contraria muitas vezes a tua natureza, os teus desejos, a sua vontade, o seu entendimento. E eu falo que a Bíblia, o contexto bíblico, ele é teocrático, não é uma democracia. E a teocracia é Deus fala e você obedece. Ah, mas pastor, eu não entendo assim, queridos. Deus não está preocupado se você entende ou não. Você precisa obedecer. Há muitas passagens bíblicas que até hoje nós estamos aí estudando, estamos aprendendo, mas temos que aprender a obedecer. Lembra da frase, aonde você não chegar pela sua fé, chegue pela sua obediência. E vai dar certo, tu pode ter certeza que vai dar certo. Se você obedecer, se você aprender a ouvir, não só escutar, mas ouvir com entendimento e aplicar na sua vida. E, como eu falei, a atitude que Adão e Eva, a atitude que eles tiveram, eles perderam a sua casa, a sua morada. Eles tiveram que sair da onde eles estavam. Perderam toda aquela regalia. Mas o melhor, sabe o que é? Deus não se apartou deles. A Bíblia fala que Deus ainda continuava com eles, continuava junto deles. Tanto é que logo após nós vemos ali uma fala entre Deus e Caim. Então Deus ainda continuou com eles. E esse Deus chama-se Jesus. E eu quero concluir essa mensagem lendo com você nesse dia, João capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Queridos, eu não sei como você tem lidado com as oportunidades. Talvez você viu algo como oportunidade e hoje você está vivendo um momento de frustração, de medo, de tristeza, de perca. Mas eu quero dizer que Jesus ainda ele continua presente em nossas vidas e ele pode mudar a sua história. Eu vou chamar um intervalo e você que quer uma oração, você que tem um pedido de oração, envia para mim e agora, logo depois do intervalo, eu vou estar orando por você, tá bom? Então até já, não saia daí. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. De volta aqui com o programa Pão da Vida. Eu quero te pedir que você, nesse momento, feche seus olhos. Eu quero estar orando por você. E também eu tenho aqui alguns pedidos. Seu Luiz Antônio, que ele está no CTI. Pedido de oração por Esther, Joana, que também está passando por um momento de enfermidade. Dona Maria, né, que está passando aí, vencendo um câncer. Dona Maria, eu creio que Deus já deu a vitória à senhora. Temos também o pedido por João Marcos, né, que vai passar por uma cirurgia. E eu tenho certeza, João, que Deus é contigo. Pedido também pelo Carlão, está sentindo muitas dores. Carlão, já tenho orado pela sua vida. Eu creio que, né, tudo é um processo, mas Deus vai te dar a vitória. Dona Amélia, que ela está entubada. E eu oro também por todos os pastores, né? Não somente os pastores da Metodista Internacional também, mas todos os pastores, principalmente da nossa cidade, né? Quero orar por cada pastor, amém? Então feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar a Ti, Deus, a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Deus, que, ó Deus, talvez estão vivendo esse momento de frustração depois de ter abraçado uma oportunidade, ou acreditado que era uma oportunidade, mas ela não viu o preço que teria que ser pago. Então, Senhor, eu quero clamar, ó Deus, para que o Senhor venha trazer primeiramente paz ao coração dessas pessoas. E Tu és um Deus galardoador, Tu és um Deus bom. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor pode mudar, ó Deus, essa tristeza, esse momento de angústia, em um momento de alegria e felicidade. Então, Senhor, traz paz ao coração daqueles que estão sofrendo. E, Senhor, que cada um de nós possamos ficar atentos às oportunidades. Que possamos, ó Deus, não somente perguntar, analisar, avaliar, mas principalmente buscar do Senhor a direção. Saber se é algo bom, se é algo que não vai nos levar para ficarmos distante da Tua presença. Senhor, então,
nos dê assim sensibilidade para que possamos, ó Deus, ficarmos atentos a todas as oportunidades. E, Senhor, eu quero orar também, Deus, por cada pessoa, ó Deus, que colocou o seu pedido aqui nesse WhatsApp. Pessoas que estão entubadas, hospitalizadas, outras estão enfermas, pessoas que estarão passando por cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és médico sobre todos os médicos. Quantos milagres, ó Deus, o Senhor tem feito ao longo desse tempo, Deus. E o Senhor, ó Deus, é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Então, Pai, eu clamo a Ti, Deus, pelo sobrenatural. Há pessoas, ó Deus, precisando do sobrenatural. Há pessoas que já foram, ó Deus, ó Pai, liberadas pelos médicos, ó Deus, dizendo que não há mais jeito, que, Senhor Deus, não tem mais retorno. Mas, Senhor Deus, eu creio que a última palavra é do Senhor. Então, Pai, que nós possamos ouvir testemunhos de milagres, pessoas sendo curadas, restauradas, saindo, ó Deus, do leito de hospital. Ó Deus, aqueles que estão encarcerados, ó Deus, traz paz ao coração dos Teus filhos, ó Pai. Entra, Deus, nos presídios, ó Pai. Senhor Deus, transformando a vida dessas pessoas. Ó Deus, dando eles, ó Deus, uma liberdade em Cristo Jesus, para que eles possam, ó Deus, experimentar esse amor abundante. Oro também, Deus, por todos os pastores Metodista Internacional. Oro pela vida do nosso bispo, da pastora Leda, bispo Gessé, pastora Leda. Oro também, Deus, por todos os pastores, ó Deus, da cidade de Petrópolis. Senhor, abençoa cada um deles, Senhor. Faça com que os seus ministérios, ó Deus, venham crescer e multiplicar. Que vidas, ó Deus, venham ser salvas e libertas, ó Pai, através, ó Deus, da sua instrumentalidade. Te louvamos, ó Deus, por esse programa. Louvamos a Ti, Deus, por todos aqueles que trabalham, ó Deus, pela Beth. Ó Deus, por todos aqueles que, ó Deus, estão fazendo, ó Deus, as programações durante todo o dia. Toma cada um em Tuas mãos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o nosso programa Pão da Vida, mas eu quero aqui deixar um grande abraço para minha mãe, Dona Arlete, que está lá nos assistindo, a minha sogra, que ela sempre fala, não esquece de mim, pastora Geralda, grande abraço, pastora Geralda, minha esposa Roberta, pastora Roberta, meu filho Samuel, minha filha Sara, né? Todos aqueles que estão nos assistindo, Vitor, olá Vitor, você que está nos assistindo, um grande abraço, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. A Igreja Metodista Internacional do Retiro, quero deixar também um grande abraço, e todos que têm nos assistido. Eu tenho encontrado muitas pessoas pelas ruas, e as pessoas sempre falam, me parabenizam pelo trabalho. Olá, Raul, tudo bom, Raul? Grande abraço, Deus abençoe, também tem nos assistido, né? E as pessoas sempre falam, né? E eu quero pedir que você possa estar divulgando, né? A Jennifer também tem nos assistido. Olá, Jennifer, bom dia. Então você nos assista, que você possa estar divulgando o trabalho que nós temos feito, né? Tem uma palavra direcionada ao seu coração, tá bom? Vilane, um grande abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Quarta-feira estamos aqui às 9 horas da manhã. Um grande abraço, Deus abençoe. TVC, 20 anos com você. Olá, pessoal. Bom, tudo bem com vocês? Rosina Bezerra de Melo, de novo aqui com vocês, e o Rosina de Azia. O objetivo do programa
é ajudá-la a corrigir os vícios de linguagem, entender um pouco mais a nossa língua portuguesa e um pouquinho de literatura e assuntos ligados ao nosso idioma e à educação.